Olá pessoal, é a professora Marcela, tá? Do curso de graduação em enfermagem do Univag. E hoje vamos trabalhar a disciplina de processo de trabalho em enfermagem. Vamos falar um pouquinho sobre as relações humanas e o trabalho em equipe em enfermagem, tá? Essa aula ela foi preparada por mim e pela professora Kênia. Então, pessoal, o que entendemos como trabalho? Ao longo da história, a concepção de trabalho ela recebeu várias significações, tá? Que influenciaram a forma das relações dos seres humanos entre si e do homem com a natureza. Karl Marx, escritor, economista e sociólogo, ele escreveu teorias sobre a sociedade, economia, política e, consequentemente, sobre o trabalho, né? E ele diz assim, que o trabalho é a primeira condição básica para toda a existência humana. O trabalho criou o próprio homem, ou seja, nos tornamos humanos pelo trabalho. Então, pessoal, Karl Marx ele estudou as relações sociais dentro da sociedade, na economia e o trabalho propriamente dito. E aí nós temos as dimensões do trabalho. Como que pode ser esse trabalho? Ele pode ser um trabalho qualificador ou desqualificador. Ele pode ser um trabalho que nos dá prazer ou pode ser um trabalho que nos explora. Ele pode ser satisfatório para nós ou ele pode nos causar sofrimento, tá? Pode ser um trabalho intelectual, um trabalho braçal, um trabalho que produz bem material, um trabalho que não produz material, como é o serviço, no caso de nós, professores, enfermeiros, pessoal da área da saúde, né? É intencional e transforma a si, o outro e a natureza, tá? E como se dá o trabalho na enfermagem? Bom, o trabalho na enfermagem, assim como de professores, outros profissionais da área da saúde, demais profissionais liberais, ele assume uma forma diferente, tá? Porque a natureza do nosso trabalho é um trabalho não material, ou seja, nós prestamos serviço, eu não consigo produzir para vocês uma caixinha de conhecimento e entregar na mão de cada um, consigo? Não, eu sou mediadora do conhecimento para vocês. Então, o meu trabalho e o trabalho de vocês como enfermeiros, futuros enfermeiros, é a prestação de serviço. Então a gente não consegue separar o nosso produto do produtor. Tá? Deu para entender? A gente não consegue produzir nada material, mas a gente presta um serviço para a sociedade. E o que é o trabalho em equipe? Bom, na área da saúde, o trabalho em equipe, ele implica compartilhar o quê, gente? O planejamento, a divisão de tarefas, a cooperação, né? A colaboração, você interagir com o outro, você integrar diferentes atores, saberes, práticas, interesses, necessidades. Então, o trabalho em equipe, ele surge do quê? Da necessidade de estabelecer objetivos e metas em comum com um plano, um trabalho bem definido, tá, gente? E não é só fazer o trabalho, ele também desenvolve o crescimento individual do grupo e o cuidado centrado no usuário e na comunidade dos envolvidos, no caso da enfermagem, tá? Então, para que se obtenha um atendimento em saúde com qualidade, o que a gente precisa? É fundamental compreender o real significado da equipe, tá? Na enfermagem, o termo equipe ele é utilizado para designar um grupo formado pelo enfermeiro, pelos técnicos, pelos auxiliares de enfermagem, assim como a gente já sabe, né? E ele pode ser visto também como um processo de inter-relação entre esses trabalhadores, tá, pessoal? Então, o trabalho em grupo, ele se relaciona com a forma como esse trabalho é percebido pelos seus integrantes, tá? Então, assim, no trabalho em grupo, em equipe, vai ter
vários tipos de profissionais. Tem alguns que estão ali porque gostam, outros porque acham bom emprego, outro porque é uma fonte de renda e assim por diante. Então eu trouxe para vocês aqui o significado de equipe, né, na área da saúde. Equipe está etimologicamente associada à realização de tarefas de trabalho compartilhado entre indivíduos que do seu conjunto coletivo extraem o sucesso para a realização pretendida. Assim, o conceito de equipe consolida-se como um conjunto de pessoas que têm uma vinculação entre si para a realização de um objeto comum, tá? E aí nós temos a diferença de trabalhos em grupos e trabalhos em equipes, tá? Grupos nada mais é do que um grupo de pessoas e você dividir as tarefas e cada um fazer o seu. E já na equipe, todos se empenham envolvidos para um único bem. Olha só. Os objetivos do trabalho em grupo. Pode até representar algum objetivo geral em comum, mas não é necessário que se apresente. Já nas equipes, eles apresentam objetivos gerais e específicos em comum, compartilhados por todos do membro. Tá? As atividades não são complementares nos grupos, nas equipes são complementares, demandam convergência de esforço dos membros. Relação. Normalmente não existe interdependência, tá? Quando existe, são simples e lineares. Já no trabalho em equipe, existe uma interdependência complexa, as tarefas e os resultados de um membro dependem do outro. Essa é uma característica muito marcante da diferença entre grupos e equipes, tá? Aqui, o trabalho na equipe, um membro depende do outro. Um trabalho não pode ser feito se o outro não fizer o seu trabalho. É como uma engrenagem, o trabalho em equipe, tá? As metas de trabalho em grupo podem compartilhar informações sobre metas. Beleza. Em equipe, as metas são conhecidas e compartilhadas por todos do grupo, uma vez que o desempenho é coletivo. E a sinergia desse trabalho em grupo, como que fica? É neutro, né? Em alguns casos pode ser até negativo. E já em trabalho em equipe, é uma sinergia positiva. O alcance dos objetivos, eles pressupõem a convergência dos esforços dessas pessoas envolvidas, tá? As responsabilidades são individuais, isoladas, é o que eu falei para vocês. Eu tenho um grupo de 5 pessoas, eu dou um trabalho para vocês fazerem em equipe. Vocês vão lá, divide, cada um faz um pedaço, entendeu? Agora, aí isso vira um trabalho em grupo, não é um trabalho em equipe. Agora, se vocês fizerem o mesmo trabalho, cada um fazer uma parte, mas uma parte relacionada com a outra, vocês trabalharem em equipe, é diferente. Habilidades são aleatórias e variadas, e nas equipes a gente consegue perceber que as habilidades dos membros, elas são correlacionadas, uma funciona com a outra, e são complementares, tá, pessoal? Aí, o que nós temos aqui? Peduzzi, ele propõe uma tipologia referente a 2 modalidades de trabalho em equipe: o trabalho agrupamento e o trabalho integração, tá? O que acontece aqui? Essa primeira noção, a equipe agrupamento, é basicamente o trabalho em grupo, tá? Ela é caracterizada pela fragmentação. E a segunda, já pela articulação consoante aí entre a proposta dos envolvidos e a integralidade das ações, tá? Essa interação, essa integralidade. E aqui a gente entende essa articulação, as situações de trabalho em que o agente ele elabora essas correlações e coloca em evidência as diversas conexões que esse grupo, diante das intervenções executadas, eles vão realizando, eles vão
realizando as atividades, vão intervindo entre si e o trabalho vai sendo correlacionado como uma engrenagem, tá? Então, gente, qual que é o perfil esperado, exigido dos profissionais na atualidade, né? Eu deixo para vocês pensarem. O que tem que ter o profissional hoje? Vocês, como futuros enfermeiros, comportamento, o que é mais importante? É o comportamento? É a personalidade? É a ética? É a performance que você vai desenvolver o seu trabalho? São os relacionamentos, comunicação? O que será que nós, hoje, como mercado de trabalho, nós exigimos dos futuros enfermeiros, né? Tudo isso aqui, gente, profissionalização, atualização constante, tá? O comportamento, um atendimento adequado para os pacientes, para os clientes, usuários, a qualificação, gente, sempre qualificar, o comprometimento com aquele trabalho, o trabalho em equipe, a responsabilidade e a competência, tá? E aí, a gente vai entrar um pouquinho e falar sobre as relações interpessoais e relação intrapessoal, tá? Relação intrapessoal. Bom, também conhecido como inteligência intrapessoal, é aquele tipo de relação que você estabelece consigo mesmo e com seus próprios sentimentos, tá? Ele é baseado no autoconhecimento, no domínio próprio, na forma como o indivíduo ele se motiva continuadamente, tá? E como tudo isso, ele permeia a sua vida pessoal e profissional, tá? Quanto mais a pessoa se conhece, maiores são as suas chances de conquistar a felicidade e todos os seus objetivos, tá? E isso é em todos os aspectos da sua vida. E aí a gente coloca que a relação consigo mesma, ela é de extrema importância, tá? Pode-se dizer que essa relação, ela é o nosso alicerce, tá bom, pessoal? Então, qual que é a relação que nós temos sobre nós mesmos? Nós passamos uma imagem legal para as pessoas. Qual a imagem que você está passando hoje para as pessoas, para seus colegas de trabalho, para seus colegas de classe, né? E o que o nosso comportamento ele nos traz como consequências, tá? Fica aí para vocês pensarem como vocês estão agindo, olharem para si e ver o que precisa ser melhorado. Vocês estão em processo de formação e é muito importante vocês terem essa reflexão ainda dentro da graduação, tá, pessoal? E as relações interpessoais? As relações interpessoais ou relações humanas, ela se refere à relação com o próximo, tá? Então, gente, o que é isso? É a habilidade através do qual nos relacionamos bem com as pessoas que nós interagimos, tá? É através dela que nós conseguimos entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, motivação e desejo de outras pessoas, tá? Nós podemos dizer que todo relacionamento interpessoal, ele envolve 3 fatores: o ambiente, o eu e o outro, tá? Então, o que isso significa, gente? Isso significa que para você desenvolver a habilidade de se relacionar com o outro, a gente precisa o quê? Entender o que o ambiente nos exige e oferece, o autoconhecimento, tá? E procurar observar e entender o outro. Então, eu coloco aqui que a base das trocas existentes nas relações interpessoais é o comportamento, tá? É por meio dele que nós avaliamos as pessoas e formamos as concepções acerca delas. Como estão suas relações interpessoais? Gente, esse instrumento é um instrumento muito legal,
chama Roda da Vida, tá? É muito utilizada em sessões de coaching e ela surge num papel, vocês estão vendo aqui, é uma roda, tá? E com ela é possível analisar problemas, elencar prioridades e traçar planos futuros para atingir o melhor equilíbrio da sua vida. Aí nós temos aqui todas as categorias da nossa vida. Temos relacionamento, saúde, desenvolvimento, emoções, realizações, recursos financeiros, criatividade, espiritualidade. Então, por exemplo, na categoria lazer, cadê o lazer aqui? Aqui, ó, hobbies, diversão e felicidade. O tempo que você gasta com hobbies, atividades que dão prazer e te relaxam é suficiente? Você aproveita esses momentos de lazer com qualidade? No trabalho, na carreira, você pode avaliar se o que você faz te traz satisfação, se é o que você gostaria de estar fazendo, tá, gente? Então, ao terminar, a gente pontua cada uma e liga os pontos. E no final, esses pontos ele formam um desenho. E esse desenho obtido é um panorama do momento que você está vivendo hoje, tá? E aí começa o brainstorming de autoconhecimento. A gente fala brainstorming, tempestade de ideias, né? Quais os pedaços têm as maiores notas? Quais os pedaços têm as mais baixas? Então, o que você está dando atenção demasiado na sua vida que não precisava? E quais são as áreas que você precisa dar mais atenção, que você precisa se dedicar mais? Então, assim, aqui nessa roda é possível você rever prioridades, você criar projetos em diferentes áreas da sua vida, tá? E traçar planos de realização com metas, objetivos. Então, assim, o resultado, gente, pode ser surpreendente. Tem também na internet online para vocês fazerem, tá? É muito legal. É um instrumento que ajuda você a se autoconhecer. Então, eu deixo aqui para vocês pensarem. O que motiva vocês hoje? É um carro dos sonhos? É uma viagem? É uma casa dos sonhos? É mesa farta? O que motiva vocês? As motivações, elas movem os seres humanos a partir do que a gente vai ver agora. Olha só. O que é motivação? Motivação é um motivo para a ação. Serve para garantir, buscar objetivos, ter foco. Motivação é diferente de estímulo ou incentivo, tá? Uma pessoa automotivada, geralmente, ela é bem-sucedida em suas relações, de modo geral, familiares, profissionais e sociais. Aí nós temos aqui Maslow, né? Maslow, ele cita o comportamento motivacional, explicado pelas necessidades humanas, tá? Então, ele entende que a motivação ela é o resultado dos estímulos que agem com a força sobre os indivíduos, levando esses indivíduos a gerarem ação, tá? Então, para que haja ação ou reação, é preciso que um estímulo seja implementado, gente. Seja decorrente de alguma coisa externa ou proveniente do próprio organismo, tá? E aí, ele coloca que a motivação, ela é gerada por necessidades. Então, quais são essas necessidades? Aí, nós temos a pirâmide de Maslow, tá? Que para ele, as necessidades dos seres humanos obedecem a uma hierarquia. Ou seja, isso aqui eu já expliquei para vocês lá nas primeiras aulas. Lembra que a gente escreveu, eu fiz a piramidezinha lá, tá? Isso aqui vocês já conhecem. Então, voltando, Maslow, ele diz que as necessidades dos seres humanos, elas obedecem a uma hierarquia. Ou seja, uma escala de valores. Aí ele explica assim, que no momento em que o indivíduo ele realiza uma necessidade, surge outra em seu lugar,
tá? E isso vai exigir sempre que as pessoas busquem meios para satisfazê-las. Maslow, então, ele afirma que poucas ou nenhuma pessoa procurará um reconhecimento pessoal e status, por exemplo, se suas necessidades básicas estiverem satisfeitas, tá? E aí, como a gente já conhece a pirâmide, mas vamos comentar ela novamente. As necessidades básicas, elas constituem o que? A sobrevivência do indivíduo, né? A preservação da espécie, a alimentação, sono, repouso, abrigo. Aí vem as necessidades de segurança, né? O que é isso? Constituem a busca de proteção contra ameaça ou privação, fuga, perigo. E aí subindo a gente tem as necessidades sociais. O que são? Elas incluem necessidade de associação, de participação, de aceitação pelos companheiros, né? De troca, de amizade, afeto, amor. Aí vem as necessidades de autoestima, que envolvem autoconfiança, a necessidade de aprovação social, de respeito, status, né? Tudo isso que a gente conhece. E por último, a realização pessoal, que é a moralidade, a criatividade, solução de problemas, né? A aceitação dos fatos. Então, cada pessoa, ela tem o seu potencial para desenvolver e se autodesenvolver-se continuadamente, tá? E, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção. Assistam às aulas, participem, tem atividades no AVA, tá bom? Muito obrigada pela atenção.